Olá, bom dia. Quinta-feira, 29 de janeiro. Galípolo manda Banco Central investigar o crescimento acelerado do Master e eventuais falhas na fiscalização do banco de Daniel Porcaro. 2 diretores responsáveis pelo setor de fiscalização pediram demissão. Em meio ao racha na extrema-direita, Tarcísio de Freitas visita hoje Jair Bolsonaro na Papuda. O governador de São Paulo foi criticado por cancelar o encontro na semana passada, que poderia selar a candidatura de Flávio Bolsonaro. O caso da agressão e morte do cão Orelha causa comoção nas redes sociais e traz à tona novos casos de maus tratos contra animais. Notícia, análise e informação a partir de agora aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista. Vamos lá? Vamos juntos! Olha só, o Banco Central abriu uma investigação interna para identificar falhas na fiscalização do Banco Master, controlado por Daniel Porcaro. A apuração foi determinada pelo presidente Gabriel Galípolo no fim do ano passado. Em meio à investigação, 2 dos principais responsáveis pela supervisão bancária na instituição pediram para sair. São eles: Paulo Sérgio Neves de Souza, servidor de carreira e então chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária. Ele foi o responsável por autorizar a compra por Daniel Porcaro do Banco Máxima, que passou a se chamar Master. E Beline Santana, que comandava o Departamento de Supervisão Bancária da instituição. Ele que assinou um ofício enviado ao Ministério Público, afirmando que o Banco Central não identificou irregularidades em transações do Banco Master. Esse documento, aliás, foi citado pela defesa de Porcaro na argumentação do banqueiro perante a Justiça. Não há, até o momento, acusações formais contra eles. Aliás, segundo o Banco Central, a alternância de nomes em cargos comissionados é uma prática normal no âmbito da administração pública. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sempre comigo aqui. Hoje, Laura Capriglione e Eduardo Castro não conseguiu chegar até a Avenida Paulista. Muito trânsito, acidente, tá em casa. Edu, Laura, bom dia para vocês dois. Laura, é isso, não há qualquer acusação formal, mas tem coisa aí. É muito estranho que esses 2 responsáveis pela supervisão, pela fiscalização direta aí do Banco Master, tenham pedido para sair num momento como esse. Nos mostra, inclusive, o quanto, quando a gente está falando de caso Master, as ramificações são extensas, não? Bom, na verdade, essa é a mãe de todas as investigações, né? Quem é que autorizou? Sim. Por que autorizou? Que garantias o Banco Master deu para esses caras de que tinha condições de operar? Então, na verdade, tudo começa com a autorização que eles deram, tudo começa com a autorização, com a autorização da compra e tal. Então, na verdade, é naturalíssimo. É até estranho que tenha demorado isso para se anunciar, porque é absolutamente o óbvio, né? Quer dizer, o quê? Você vai atrás do responsável. Então, eu acho que a gente pode esperar, porque é o seguinte, não houve uma eventual falha na fiscalização. Houve uma falha que não é eventual, ela ocorreu. Isso nós sabemos, nós só não sabemos por que ela ocorreu. Quais foram as motivações, que benefícios eventuais, aí sim, eventuais, esses 2 caras podem ter recebido. Ou pode ter sido simplesmente incúria, mas que houve uma falha óbvia, né? A reportagem do Globo, inclusive, que trata do assunto, ela fala sobre queda de avião. Então, numa queda de avião, Exato. Você tem o acidente ali que já aconteceu e você vai pesquisar no passado o que pode ter acontecido. Essa caixa preta, de fato, né? Então, quando você investiga o Banco Central, nesse sentido, é a caixa preta desse acidente. É para descobrir o que ocasionou ali no passado que nos levou a esse momento. Edu Castro? Exatamente isso, a caixa preta de avião, né? Não aquela imagem da caixa preta que você... É a caixa preta do avião, vai pegar os parâmetros da época para descobrir o que aconteceu. Só que isso não vai para frente. Isso não começa em 1º de janeiro de 2025, quando toma posse o presidente Galípolo, indicado pelo atual governo. Vai pegar Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. Então, aqui, se tem alguma coisa que até ontem, a gente dizia isso já há 2 semanas, e reforçamos na semana passada, não acontecia nos jornalões.
Vamos olhar o que Roberto Campos Neto sabia ou não sabia. E ontem a manchete do Estadão foi que ele sabia. Estamos esperando a capa da Veja. Lembra quando saía na quinta-feira, correndo? Ele sabia de tudo. Não fizeram uma dessa com Lula? Muito bem, vamos ver se vão fazer hoje. E com relação à saída desses dois, ao mesmo tempo em que ajuda a investigar, afinal de contas, eles eram responsáveis pela investigação, talvez seja um sinal interno de que queremos saber melhor. Ou então os dois estão caindo fora da luz do sol. Uma das duas possibilidades, seria bom que a gente descobrisse qual. Porque, aliás, são dois servidores de carreira, inclusive. Eles estão há bastante tempo no Banco Central e pedem demissão justamente nesse momento em que se averigua uma falha na fiscalização nesse departamento que eles eram diretores. Então, assim, vamos esperar para ver essa culpabilidade, mas é estranho. Eu acho que isso que o Edu falou é super importante de sempre ser repisado, né? Quer dizer, essa comissão de investigação foi instaurada em dezembro de 2025. Sim. Né? Mas, na verdade, as suspeitas e a intervenção do Banco Master foi no final do ano, início do ano, todo o rebuliço em torno disso. Mas já se sabia que o negócio estava mal das pernas há muito tempo, né? Quer dizer, foi essa a história que o Estadão colocou. Já havia um burburinho no mercado de que o negócio ia quebrar, porque é impossível pagar o quanto eles estavam pagando, ou dizendo que pagariam pelos títulos que emitiam. Então era impossível, não havia possibilidade de arranjo. Obviamente aquilo lá era uma pirâmide, quer dizer, se prometia muito para quem chegasse lá, mas isso só se mantinha se outros investidores entrassem. E outros investidores estavam entrando cada vez menos. Então essa situação que coloca sob suspeita toda a operação, né? Quer dizer, então é isso, Gabriel Galípolo está tentando ver quais foram as condicionantes para que esse escândalo tivesse essa dimensão, né? Que o mercado inteiro sabia, era imenso e ninguém percebeu. Sim. Né? Sim. Em outra ponta, inclusive do caso Master, a Polícia Federal investiga a contratação de influenciadores pagos para atacar o Banco Central. A apuração foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro Dias Toffoli. Já tem pelo menos 46 perfis no radar. Os ataques ao Banco Central se intensificaram depois da liquidação do Banco Master. O episódio joga luz sobre um esquema que virou prática comum nas redes, viu? O uso coordenado de páginas de fofoca e entretenimento para desinformação. Perfis populares voltados a celebridades distorceram informações e passaram a atacar o Banco Central, tratando o Master e Daniel Vorcaro como vítimas. Especialistas e agentes do próprio mercado de influência digital, que movimenta assim milhões, se não bilhões, alertam que sem regras claras, esse tipo de operação continua difícil de rastrear. Eles defendem a regulamentação do setor como uma forma de conter campanhas difamatórias e reduzir a manipulação organizada da opinião pública. É outro fato que é isso, pode ser difícil de rastrear, mas era muito perceptível nas redes, porque do nada, não é do nada, os perfis realmente passam a atacar o Banco Central, a desacreditar, descredibilizar o Banco Central e fazer realmente de Master e Daniel Vorcaro vítimas desse esquema. Então era claro que a gente chegaria nesse ponto. Diga, Edu. Eles são muito engraçados, porque eles acham que ninguém vai perceber que entra lá, Paulo Oliveira sambando na Grande Rio depois de sair de rainha de bateria. Virgínia, nova rainha da bateria, fica ofuscada. Você vê que eu estou sabendo das coisas. Aí entra lá, Banco Central. Tem que ser muito otário. E eu não estou falando das pessoas que estão assistindo. Eu estou falando o público, o distinto público que é tratado como idiota. Não. Daí depois entra lá, a filha do Neymar tá beijando o papai. E aí entra lá, o Vorcaro é um bom homem. Vocês estão de sacanagem. Peraí também. E curioso que isso vira um mercado, né? Inclusive, as pessoas criam esses perfis, fazendo essa publicação de entretenimento, usando isso para clickbait, né? Como isca aí, para que
infle, para inflar o número de seguidores, e depois, dentro desse conteúdo, que é bastante popular, eles colocam, de fato, esse tipo de informação ou desinformação no caso, Laura. A imprensa profissional, a imprensa preocupada com credibilidade, ela opera sobre nichos, né? Quer dizer, se você, por exemplo, eu sou uma revista de decoração, eu vou falar sobre decoração. Se eu puser uma matéria sobre o Banco Central, o cara vai falar, meu, que coisa esquisita. Sim. É uma revista sobre decoração, não tem... Então, a imprensa profissional nunca... ela se preocupa muito com essa coisa de garantir a integridade do nicho, né? Então, por quê? Porque os anunciantes querem isso. Agora, então, para um anunciante, por exemplo, de uma revista de decoração, não teria sentido, de repente, entrar uma matéria sobre o Banco Central. Sim. O problema é que essas publicações, é da natureza delas viver desses tais recebíveis. Sim. Então, os recebíveis, né? Então, você recebe é a coisa mais engraçada do mundo, né? Aparece o cara usando uma determinada marca de shampoo que... mas é porque ele recebeu um lote de shampoo na casa dele e tal. Então, desde essa pequena corrupção até grandes cachês, como os que as bets pagam. Mas é da natureza deles. O problema e eu acho que é correta essa investigação, porque o problema é que o problema deles nunca foi credibilidade, mas o problema é que isso fica sendo martelado. Sim. Então, o cara não está acompanhando o caso, mas sobra aquela sombra de dúvida, entendeu? Sobre o Banco Central, sobre o STF, sobre, enfim, toda a investigação. Então, eu acho que é correto se colocar algumas medidas nisso, porque senão vira isso, né? Quer dizer, um caso importante como o do STF vira um anúncio de shampoo, um anúncio de shampoo a mais, muito bem remunerado, provavelmente. Exato, porque existem algumas amarras nas redes sociais, né? Por exemplo, se você vai fazer a propaganda do shampoo que você recebeu, você tem que anotar ali que é uma publicidade, mas no caso de informação, quando você está lidando com essa informação que foi paga para constar ali, você pode usar inclusive esse dinheiro para impulsionar grandemente esse material que vai chegar certamente para muito mais gente. Exatamente. Sem essa chancela aí de publicidade. Então é uma informação que está constando ali na página, mas que recebeu muita grana para estar ali presente. Então eu acho que sim, a gente precisa repensar melhor o funcionamento dessas redes sociais, ainda mais num momento como esse de eleição aqui no país. Seguindo, vamos falar agora sobre um assunto bastante importante que a gente traz para tratar aqui no Primeira Edição. Um assunto que tomou as redes sociais no Brasil, provocou muita comoção, é o caso de maus tratos, mas vai além de maus tratos, viu? Contra o Orelha, que é um cão comunitário de 10 anos que vivia na Praia Brava, em Florianópolis. O Orelha, ele morreu após ser agredido por um grupo de adolescentes. Ele foi torturado, socorrido ainda com vida, mas precisou sofrer eutanásia devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil identificou 4 jovens envolvidos nas agressões e aponta que 3 familiares teriam coagido testemunhas para abafar esse caso. 2 desses adolescentes estão nos Estados Unidos, em uma viagem à Disney, já programada antes do crime. Segundo os investigadores, a saída do país não vai interferir no andamento do inquérito. A apuração inclui operação policial, apreensão de celulares e análise de dezenas de horas de imagens. O caso abriu um debate nacional sobre maus tratos a animais. E, infelizmente, na esteira desse caso, outros vieram à tona nos últimos dias. Veja só, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, um cão comunitário foi baleado durante uma ação da Polícia Militar. O animal foi socorrido, passou por atendimento veterinário, a Corregedoria da PM abriu então uma investigação. Essas são as imagens que rodam nas redes agora, do policial atingindo o cachorro. A gente viu agora esse momento na imagem. No Paraná, um cachorro também comunitário, conhecido como abacate, morreu após ser atingido por um tiro na cidade de Toledo. O animal foi encontrado ferido, foi socorrido, levado a uma clínica, mas não resistiu às lesões. A Polícia Civil do Paraná investiga também esse crime. Tá aí o cachorrinho que foi atingido. Então, são 3 casos nesses últimos dias.
e que vieram à tona a partir desse caso do cachorro-orelha, que tem gerado muita comoção, indignação, muita revolta, pedido por justiça e algum justiçamento nas redes também. Vamos tratar sobre tudo isso? Quero ouvir Laura, Edu. Daqui a pouco a gente tem um convidado aqui com a gente também para falar sobre esse caso que movimenta não só Santa Catarina, mas todo o Brasil. Laura. Eu acho esse caso muito triste, é muito triste mesmo, e ele é triste em todos os sentidos. É triste por causa do assassinato do animal. Sim. É triste por isso, mas é incrível como ele fala sobre o Brasil, né? Quer dizer, ele explica o Brasil, ele justifica uma ira que a gente sente por causa do seguinte, porque são adolescentes, eles cometeram um erro. É grave esse erro, é gravíssimo esse erro. Agora, quando você vê a atitude dos pais, você entende o porquê esse crime foi cometido. Né? Quer dizer, os pais... qual é o movimento que os pais fazem? O movimento dos pais é pegar e ir ameaçar um trabalhador para que ele não conte o que viu, para que ele não explique, para que ele não deponha à justiça entregando os filhos. No caso, o porteiro, né? Que acabou sendo demitido pela síndica desse condomínio. Então, é uma situação, quer dizer, aí adolescentes erram, adultos erram, e isso não é um problema. Isso aí a gente pode corrigir. Os meninos poderão, e provavelmente serão condenados, a fazer algum tipo de trabalho comunitário. É o que eu defendo. Sim. Algum tipo de trabalho, inclusive, cuidando de animais e tal, não sei o que, eles terão que ser punidos. Isso é uma coisa. Agora, isso coloca uma discussão sobre que tipo de educação está sendo dada para esses meninos. Sim. Né? Quer dizer, se o pai, em vez de pegar e ficar, meu Deus do céu, preciso falar com o meu filho, preciso corrigir o meu filho, preciso... Ele vai ameaçar um trabalhador. Sim. Aí você entende que nessa família tem uma dificuldade imensa de resolver esse problema. Uma dificuldade imensa. Então, o pai terá que ser condenado também. Né? Agora, é assim que funciona a justiça no Brasil. Quer dizer, essa coisa, não é assim que funciona sempre, mas é essa ideia de que, olha, eu vou lá, eu pago, eu ameaço, eu intimido, eu não sei o que lá. E eu consigo acabar, isentar os meninos dessa responsabilidade. Quando não, né? Quer dizer, eu não defendo o lixamento desses meninos, obviamente defendo, mas defendo uma medida socioeducativa para eles e para os pais. Eu defendo uma punição exemplar e defendo, inclusive, essa questão de obstrução da justiça, uma pena séria por obstrução, Sim. por tentativa de obstrução da justiça. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que, agora... também me escandaliza um pouco o fato de que eu descobri agora que existe cão comunitário, né? Sim. Cão comunitário é uma palavra que nem existia no nosso vocabulário, mas é incrível e fala muito sobre nós também, porque você vê uma mobilização enorme em torno desse cão comunitário e a gente não vê e os homens comunitários e as mulheres comunitárias, que são os moradores de rua, né? Ninguém se mobiliza em prol deles. Sim. Então eu acho que esse caso ele sintetiza muitas coisas. Sintetiza uma elite, mostra o que é uma elite que se acha acima de qualquer coisa, Sim, acima de qualquer direito e acima da vida, né? É uma elite porque Praia Brava ali, eu não conheço, fui pesquisar, fui procurar saber onde esse crime aconteceu, é um lugar de luxo, né? Um condomínio de luxo ali. Essas pessoas, essa família da qual a gente está falando, essas famílias e esses garotos, fazem parte de uma elite, de uma... Tanto que estavam passando as férias na Disney. Exatamente, estão nos Estados Unidos nesse momento. Estudam escola particular. Exato, então é isso, eu acho muito bem pontuado, são várias as camadas, né? A gente costuma falar, e uma delas é essa questão da educação que se tem dado. O limite, né, o limite nem o limite, mas o que é certo e o que é errado, que a família não está conversando bem sobre isso, né? Edu, quero te ouvir também sobre esse caso. Pegando um pouco do que a Laura falou, a luta de classe também envolve os cachorros, né? A luta de classes envolve tudo, porque é o cão comunitário, é o índio Galdino, lembra do índio Galdino? O cão comunitário é o mendigo embaixo da marquise e todos esses já tomaram tiro.
Revolta demais o cão comunitário por ser cão, ainda mais eu tenho 3. Os 3 foram vítimas de maus tratos. Chegaram a mim. Um deles é o Maus Tratos da Natureza, né? Veio do Rio Grande do Sul depois da enchente. Um foi retirado de uma casa por causa de maus tratos. E, como eu brinco aqui, a minha mais velha, né? Porque eu só tenho cachorros, foi encontrada na estrada. Então, a mim, toca sob esse ponto de vista. Mas não é esse o ponto de vista que eu gostaria de destacar. É o da luta de classes e é o da autorização que o pós-2013, 14, se transformando em 2018, deu para as pessoas fazerem, tirarem, rasgarem a fantasia e saírem do armário da maldade, do descontrole, do armamento, do eu posso, do eu sou rico. Essa coisa, né, branca e esse machismo, que são todos meninos brancos, que atinge todas as classes, todas as idades, desde que sejam da mesma classe social, que é a minha. Né? Então, sempre deixando claro que é sob esse ponto de vista que eu vejo isso. Maus tratos com animais é intolerável, mas maus tratos é intolerável. E tratos desse jeito deveriam ser... Só para fechar, porque nós temos um convidado para falar especificamente do caso, Nicolas Ferreira, esta pessoa desprezível, soltou um vídeo dizendo que os adolescentes deveriam tomar uma surra e que trouxe esse bastião da direita e da extrema-direita da maioridade penal e dizendo aquela bobagem que com eles não vai acontecer nada porque eles são menores. Escuta aqui, Nicolas. Provavelmente eles vão passar pior do que o Bolsonaro está passando. Provavelmente, nos 3 anos, porque a pena vai ser alta, que eles forem recolhidos, eles vão passar pior do que o Bolsonaro está passando. Não vai ser o ar-condicionado que é capaz de atrapalhar a noite desses moleques. Entre essas várias camadas, tem essa camada do linchamento virtual, que eles sofrem nesse momento, e do justiçamento, que muitos procuram fazer diante de um caso como esse. Sobre o caso, inclusive, como ele tem mobilizado Santa Catarina e o país, eu vou chamar para a nossa conversa o Leonel Camazão, vereador do PSOL em Florianópolis. Leonel, é um prazer te receber por aqui. Seja super bem-vindo, bom dia. Quero te ouvir sobre essa mobilização em torno do caso e como você tem visto esse caso. Bom dia. Eu estou sem o áudio do Leonel. Foi. Me ouvem agora, Thalita? Perfeitamente. Sim. Perfeito. Bom dia, obrigado pelo convite aí da TVT. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, o que me chama a atenção nesse caso do Cão Orelha e nos outros casos que a Thalita citou aqui no começo da reportagem é essa grande comoção nacional em torno do tema, mas também é esse entendimento de que cães e gatos são mortos todos os dias. Só não foi filmado e postado nas redes sociais para causar essa comoção. Né? Eu acho que essa imagem do Rio Grande do Sul, né, vocês passaram ela sem áudio, mas eu vi ela com áudio. E é horrível você ver o policial dar um tiro nas costas do cachorro. Não atirou nem para matar, né? Atirou para deixar sofrer. Né? É realmente terrível, assim, chocante para todos nós. Eu acho que isso reacende no país um debate aos maus tratos aos animais domésticos, né? Mas a gente também faz um debate, além disso, dos maus tratos aos animais em geral. Né? No país, 200 animais são mortos por segundo para a indústria da agropecuária. Né? A outra questão que chama a atenção, que foi muito bem colocada aqui pelo colega, é essa coisa da impunidade das classes altas. Né? Esses adolescentes, eles são estudantes do colégio mais caro da cidade de Florianópolis, o colégio de elite da cidade de Florianópolis. Faz um ano agora, 9 de janeiro, nós divulgamos isso. Esse colégio foi condenado porque um professor sofreu homofobia dos alunos. Faz um ano que isso aconteceu. 10, 15 anos atrás, um ex-aluno também desse colégio foi processado por um estupro de uma menina de 13 anos. Ele era filho do dono da afiliada da Globo, na época, em Santa Catarina, né? Caso Sirotsky e tal. Então, isso mostra essa sensação de impunidade, né? Familiares serem indiciados porque foram atrás de um porteiro, testemunha,
dar de dedo no porteiro, dizer assim, você sabe com quem você está falando? Isso é uma manifestação dessa ideia de que a lei é para os pobres, né? A lei não é para os ricos. Então, isso é um segundo elemento que é bastante importante, que as redes sociais, de certa forma, nos ajudam a evitar essa impunidade dos ricos, como foi do caso Galdino, que foi citado aqui, em que pese houveram condenações, o julgamento foi muito brando na época para a gravidade do crime, né? O índio Galdino morreu, né? Ele morreu. E a terceira questão que eu acho bastante pertinente nesse caso é de como essa mobilização das redes sociais fizeram as autoridades agir, né? A polícia está agindo, o Ministério Público está agindo, mas, ao mesmo tempo, o público nas redes sociais também está praticamente cometendo outros crimes, né? Tem uma enxurrada de fake news relacionada a esse caso, pessoas que não estão relacionadas ao caso tendo a sua foto divulgada como se fossem responsáveis e sendo linchadas na internet, recebendo ameaças de morte. Tem uma juíza aqui de Chapecó que não tem nada a ver com a história e alguém postou na internet que ela era a juíza do caso e ela está recebendo ameaças. Então, as formas, né? Existem fake news sobre a forma que o cachorro foi morto, enfim. Tem uma série de problemas correlatos, né, que estão acontecendo. E o que eu acho que nós, que somos autoridades públicas, a imprensa, o que nós temos que cobrar é que o caso seja apurado e que as punições ocorram naquilo estritamente que diz a lei. Nós também não podemos permitir que esse caso, que é um caso cruel, que é um caso chocante, se torne um combustível para defender justiçamento, para defender pena de morte, para defender redução da idade penal. Nós também não podemos cair nessa armadilha, né? Que é realmente um caso chocante, mas nós, como foi bem dito aqui pela Thalita e pelos demais colegas, eles são adolescentes, eles têm responsabilidade pelo que fizeram, mas a eles também precisa ser dada a oportunidade de não continuarem no crime, né? Precisa ser dada a oportunidade deles pagarem pelo que fizeram, mas também saírem dessa vida de crime, que é o crime da classe alta, mas também é crime, né? Então, isso é o que me chama a atenção no primeiro momento. Eu acho essa questão do justiçamento, dessa busca por justiçamento nas redes, a partir de uma revolta, ok? Mas não se justifica. Eu vi muita gente compartilhando a imagem desses garotos, a foto desses garotos nas redes sociais. A gente precisa lembrar que eles são menores de idade, sim, eles são menores de 18 anos. Muitas vezes jovem, né, é chamado de jovem sem ser, né? Chamam de marmanjo de jovem para justificar a ação errada. Não é o caso. Eles são jovens de fato, é isso. Eles podem ser corrigidos, eles devem ser corrigidos nessa idade que tem. Então, eu acho muito importante lembrar as pessoas sobre isso. São jovens, são crianças que precisam ter uma correção de rota, uma correção de rumo. E se isso não vem por parte dos pais, como a gente já percebeu que não virá, por conta, inclusive, da atuação dos pais nesse caso, deve vir por parte da justiça. E a gente confia que vai funcionar, que vai dar certo. No caso do indígena assassinado pelos jovens em Brasília no passado, isso foi recuperado nesse momento, nada foi feito na época e eles voltaram a praticar outros crimes, isso foi divulgado amplamente. Então é isso, nesse momento, essa intervenção da justiça necessária pode ter efeitos positivos sim, eu acredito nisso pelo menos, Laura. Eu acho incrível o oportunismo de um cara que nem o Nicolas Ferreira, né? Sim. Porque é dessa maneira que esses caras atuam, é na base do punitivismo, né? Então, vamos lá, tem que surrar a criança, tem que pegar e dar castigos exemplares, tem que prender, prisão perpétua, linchamento, o que for. Não é assim que uma sociedade cresce, evolui e aprende. O que precisa ser feito é a reparação. Então, é pegar e propiciar. Eles são garotos ainda, eles têm... E nós... que gostamos, que amamos os animais, não podemos entrar nessa seara punitivista, porque é isso, é aquela coisa, olho por olho, dente por dente, e no fim vamos ficar todos cegos, Sim. Entendeu? Então não vai ser assim, a gente vai ter que pegar e educar esses meninos, e educar os pais desses meninos, e fazer com que esses caras façam reparação, do tipo, indo... cuidar de animais doentes durante 2 anos, indo
pegar e fazer a faxina no condomínio em que esse porteiro trabalha durante 10 anos. Alguma coisa que esses caras sofrem de um problema seríssimo de empatia. Sim, e é perfeito. isso. É preciso resgatar essa empatia. Provavelmente esses garotos ou não têm cachorro, Sim. porque quem tem um cachorro fica indignado. Sim. Né? Quem tem um animal de estimação fica indignado. Eu sou vegetariana por amor aos animais. Né? Então, eu também penso isso que o vereador falou. A gente fica tão tocado com a morte de um cachorro, mas a gente não fica tocado com a morte de tantos animais que são sacrificados pela indústria de alimentos, a indústria de proteína. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai melhorar. Agora, por enquanto, a gente sabe, tem alguns valores. Um cachorro é o melhor amigo do homem. Fazer isso é uma falta, fazer um crime desse, é uma completa falta de empatia. Sim. Então tem que ser dada a oportunidade desses meninos se apaixonarem por animais e tal, e em uma ação de reparação. Então eu acho, ainda que eles não fiquem apaixonados, eles entenderem que são seres que sofrem, são seres que sentem dor, são seres que merecem respeito, merecem a nossa consideração. Então, eu acho que esse caso ele é muito terrível, porque a gente fala, não vai vir da família a reparação. A família também terá que ser corrigida, pelo Sim. bem ou pelo mal. Sim, perfeito. Mais algum ponto, Leonel, vereador? Eu tenho uma pergunta para ele, posso? Pode, claro, Edu. Vereador, os legisladores de Santa Catarina, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, não têm se notabilizado nesse momento, eu estou falando que evidentemente que é do grupo, ou seja, leis que são aprovadas, pela defesa das minorias, daqueles que precisam ser mais protegidos. E, nesse momento, a que vem à cabeça é a mais recente da Assembleia Legislativa, da história das cotas para negros. Né? O que é que o senhor acha? O senhor acha que pode ter alguma repercussão, para além daquelas bobagens, tem que matar, tem que prender, o que o Nicolas falou agora, que tem que bater nos moleques, pode ter mais alguma espécie de reação nos parlamentos, seja municipais ou seja estaduais, que traga piora para a sociedade a partir dessa coisa horrorosa que a gente viu, por causa do histórico recente? Edu, assim, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? Em relação ao Nicolas, né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa pontuar que o Nicolas segue fazendo apologia ao crime. Quando você diz que você tem que espancar um menor de idade, agressão é crime, lesão corporal é crime. O linchamento dessas pessoas, por mais que elas sejam culpadas, pode acarretar, inclusive, na morte delas. Matar outra pessoa é crime. Então, o Nicolas segue como ele sempre seguiu, defendendo o crime, porque é disso que ele vive, né? Infelizmente, essa é a realidade. Agora, o cenário aqui em Santa Catarina, em relação à questão dos animais, gerou já rápidas reações, até mesmo mais midiáticas. Já foi aprovada uma lei estadual em defesa de cães comunitários. O prefeito de Florianópolis prometeu inaugurar um hospital veterinário na cidade que vai se chamar Cão-Orelha. Mas aí é mais a política respondendo, tentando surfar no debate, assim, né? A política mais da extrema-direita e da direita aqui de Santa Catarina. Agora, claro, o cenário aqui de Santa Catarina, eu diria que nós estamos quase num estado inconstitucional das coisas aqui, né? O nosso mandato vai lançar em fevereiro um relatório. Nós conseguimos mapear todas as leis que agridem direitos humanos em todos os municípios de Santa Catarina e no estado, né, na Assembleia Legislativa, um trabalho aqui do nosso mandato que vai ser lançado em fevereiro, e para denunciar mesmo essa situação, né? Porque as cotas agora estão em evidência. Nós acabamos de conseguir uma liminar pelo PSOL derrubando, né, a eficácia dessa lei até que seja julgado, mas também foi aprovado câmera de vigilância para professor, também foi aprovado proibir banheiro unissex, também foi aprovado proibição de propaganda ideológica em sala de aula, que na verdade é uma nova versão de escola sem partido. Então, assim, é um conjunto de legislações completamente sem fundamento, mentirosas, sem respaldo constitucional, que está sendo aprovado aqui toda semana, entendeu? A gente reage naquilo que a gente consegue, mas também falta braços para a gente levar tudo ao judiciário, né? Então, é um cenário bastante difícil, bastante complexo, né?
eu falei isso ontem, né? O Hugo Chávez, né, ex-presidente da Venezuela, inaugurou o termo, né, socialismo do século XXI. E eu acho que o que nós vivemos aqui, o que está acontecendo no Brasil, e principalmente nos Estados Unidos, eu já posso dizer que nós estamos no fascismo do século XXI. Vereador, aliás, atualizando essa situação da lei de cotas, em Santa Catarina está suspensa por liminar do Tribunal de Justiça a lei estadual que proibia as cotas raciais em universidades que recebem verbas do Estado. A norma foi aprovada pela Assembleia e sancionada. A decisão liminar da Justiça atendeu a pedido de ação popular e destaca que a proibição contraria entendimentos já consolidados sobre a ação afirmativa no país. O STF também cobrou explicações do Executivo e do Legislativo estaduais sobre essa medida. Vereador, eu queria te ouvir sobre essa medida em específico, para saber qual a sua expectativa em relação a essa cobrança que se faz nesse momento e qual tem sido, se você tem percebido, a reação da população de Santa Catarina em relação a isso que foi sancionado agora. Thalita, primeiro dizer que essas ações, né, uma ação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e outra no STF, né, elas nasceram aqui do debate entre nós, parlamentares do PSOL de Florianópolis e também com o deputado estadual Marquito, em diálogo com a direção nacional do PSOL. Essa decisão que suspende, ela é uma decisão liminar, né, ou seja, ela é temporária, mas ela suspende os efeitos da lei. Então, a insegurança jurídica que essa legislação estava trazendo, porque ela não só proibia, ela colocava multa de R$100 mil para as instituições, ela trouxe um problema enorme para as universidades privadas, porque se não tiver cotas, elas não podem acessar o ProUni, por exemplo. Então, assim, nem as universidades querem isso, né? Isso é mera agitação eleitoreira do governador e dos seus aliados em ano eleitoral. Eles sabem que não vai passar, eles sabem que alguém vai questionar na justiça e que vai ser derrubado. E eles fazem mesmo assim, é um uso do Estado de uma maneira muito perversa, né? E se ninguém questionar, fica vigendo esses absurdos que eles aprovam. Então, assim, a nossa expectativa é de que a liminar seja mantida, seja aqui no Estado ou no STF, também foi várias entidades que pediram, o PSOL pediu, o PT, a OAB, enfim, entraram com ADIs nesse sentido, e nós esperamos que essa lei seja anulada, né? Como muitas outras já foram aqui em Santa Catarina. Nós também derrubamos a lei de escola sem partido na Justiça. Se não me engano, o Sindicato da Educação derrubou a lei do homeschooling, né, que é o ensino domiciliar, que você não precisa mais mandar a criança para a escola. Então, é uma situação quase que cotidiana nossa aqui de fazer esse enfrentamento a legislações que não estão de acordo com a Constituição brasileira, com as leis federais, que tenta fazer essa ruptura, né? E aí a esquerda recorre ao judiciário, a ditadura do judiciário. Na verdade, não é a ditadura do judiciário, na verdade, é um bando de pessoas sem escrúpulos que estão aparelhando os parlamentos, aparelhando os governos estaduais para descumprir a Constituição. É isso que nós estamos vivendo. Perfeito. Vereador, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço, bom trabalho para vocês. Um abraço, até. Que Vamos tristeza, seguir. né, Santa Catarina, né? Que tristeza, pois é. E outra coisa que chama atenção, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Os 3 casos recentes que surgiram, que vieram à tona, são aí do sul do país. Então, a gente vem discutindo nessa questão também de como o Sul tem se comportado nesse momento. Como cristalizou a direita no sim, Sul, sim. né? Impressionante isso. Vamos lá, olha só, notícia da CNN. Rui Costa diz que Lula escolheu Miriam Belchior para a Casa Civil. Segundo o atual ministro desta pasta, a decisão já foi comunicada aos 2 envolvidos. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, numa entrevista à Rádio 95 FM de Jequié. O ministro confirmou que deixará o comando da Casa Civil no último dia de março, cumprindo então o prazo de descompatibilização eleitoral. Ainda segundo ele, o nome de Rui Costa está sendo colocado à disposição para candidatura ao Senado. Então, vamos ver como que fica essa dança das cadeiras, que vai acontecer bem em breve, agora até o final de março, no governo federal.
O Banco Central decidiu manter os juros em 15% ao ano pela quinta vez seguida e sinalizou um possível corte para março. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, criticou a decisão de ontem. Segundo Boulos, a política atual favorece os bancos e penaliza a população. Em publicação nas redes sociais, o ministro afirmou que juros altos alimentam a agiotagem, reduzem o poder de compra do trabalhador e travam a economia. Vamos dar uma olhada no vídeo. E deixa eu te falar o que isso tem a ver com a sua vida. Quando você parcela uma geladeira, faz um crediário, compra no cartão de crédito, você está pagando sempre juro para o banco. Quanto mais alto é os juros, mais os bancos tomam do seu salário. O argumento que os economistas liberais e muita gente do Banco Central usa para manter o juro nesse patamar absurdo é para conter a inflação. Mas vamos lá, gente. A inflação no Brasil, no último ano, já ficou bem abaixo do esperado pelo próprio Banco Central. A comida, que é o principal item de consumo popular, pesou menos no bolso das famílias em todas as capitais brasileiras. Deixa eu repetir. Todas as capitais. E outra, nessa semana mesmo teve um alívio no preço do combustível. A Petrobras reduziu em quase 6% o valor da gasolina que sai da refinaria. E mesmo assim, o Copom do Banco Central, nessa quarta-feira, manteve os juros escorchantes em 15%. Pessoal, os juros precisam baixar no Brasil. O nosso governo, liderado pelo Lula, está fazendo a nossa parte. Agora, só falta o Banco Central resolver fazer a parte dele. Eu achei excelente que Boulos vocalizou, né, o que o governo pensa nesse momento a respeito da decisão do Banco Central, que é isso. As condições estão todas dadas para que se abaixe a taxa Selic. E mesmo assim, há uma decisão pela manutenção. Não há justificativa alguma, não há nenhuma crise à vista. Pelo contrário, o Brasil está acumulando indicadores, cada um melhor que o outro. É emprego, é inflação, enfim, é a Bolsa de Valores. Não há justificativa alguma para a manutenção da taxa de juros, que é isso que o Boulos falou. E não é só sobre o bolso do trabalhador, é o dinheiro público que é gasto para pegar e pagar e é aquilo que o Edu sempre fala. Sim. Metade do dinheiro do Brasil vai para pagar a taxa de juros. Isso não é possível. Abaixar a taxa de juros significa liberar também um monte de orçamento para ser usado em saúde, educação. Então, é muito grave isso. É grave para a classe trabalhadora diretamente e é grave para o governo, que fica sem bala para pegar e investir no que interessa. Edu? Assim, para além desse lado que eles acumulam dinheiro público, metade do orçamento, isso garante mais, inclusive, fora o negócio do tal do déficit fiscal, que é outro, dinheiro para eles. O dinheiro não vai para a FIFA, o dinheiro vai para eles. E, fora isso, tem uma outra história que eu acho que Vocês viram que a Bolsa de Valores está explodindo no Brasil. Explodindo. Né? Falaram, o dinheiro indo embora agora, que vai taxar o dinheiro, vão embora os investimentos. Bolsa explodindo, o dólar caindo. Por quê? Por que eu vou sair do Brasil, meu Deus do céu? Taxação baixíssima. Se eu botar esse dinheiro no banco para render antes de jogar na Bolsa, eu vou ganhar, eu não preciso levantar um dedo e eu vou ganhar um monte de dinheiro por causa da taxa de juros. Olha, sabe que a turma fala assim, dinheiro chama dinheiro. E é uma frase corretíssima. Porque quem investe no Brasil, seja agora no mercado de bolsa de valores, seja em outro tipo de aplicação, ganha muito dinheiro sem trabalhar. E o Banco Central, independente, adora que isso esteja acontecendo. Porque esses caras, depois que eles saírem do Banco Central, sejam funcionários públicos ou não, eles vão passar pela porta giratória e vão para banco. Onde está o presidente do Banco Central que saiu em 1º de janeiro? De novo, todo mundo acha que aqui só tem trouxa, idiota. Eles acham que do lado de cá, você tem um título de eleitor, está escrito embaixo, é um idiota. Eu tenho certeza disso. É isso, 1 ano, acho. Vai completar 1 ano que a gente está nessa de manutenção de taxa Selic sem ter essa perspectiva de
queda. Vamos ver agora em março. Vamos aguardar março para ver se a taxa cai. Aposentados do Banco Itaú fazem protesto neste momento na Avenida Paulista contra o aumento no plano de saúde. O grupo, que tem o apoio do Sindicato dos Bancários de São Paulo, cobra uma abertura de negociação com o banco e a gestora do plano de saúde. Quem tem informações na rua para a gente ao vivo é o repórter Ricardo Weber. Ricardo, bom dia, conta mais para a gente. Bom dia, Thalita. Bom dia quem nos assiste. É isso mesmo, os aumentos no plano de saúde têm sido altíssimos. Então, um grupo de aposentados, eles se organizaram e estão com o apoio do sindicato, como você bem disse, do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, que já fez várias audiências públicas sobre esse assunto, para pedir uma negociação com o banco. E eu estou aqui com o Jair Santos, ele é aposentado do Itaú, aliás, ele está na ativa, já é aposentado, mas ainda está na ativa, é funcionário do Itaú, dirigente na Baesp e dirigente da Federação dos Aposentados, e acompanha esse caso. Jair, bom dia, obrigado pela sua participação. Qual que é o motivo desse ato hoje? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e a todas. Hoje esse ato aqui é dando uma continuação de uma atividade de 1 ano e meio que a gente vem fazendo pelo país afora, o problema dos convênios aposentados dos funcionários do Itaú. Hoje, eles aposentados pagam um valor muito alto, um valor altíssimo. Hoje, o básico, que a gente fala que é a enfermaria, uma vida está saindo por 2.200. O especial, executivo, então, a seguir, continua altíssimo. Então, nós estamos com esse problema com o banco, fizemos várias audiências já, em várias assembleias legislativas, São Paulo, Salvador, Brasília, né? Tivemos audiência com a ANS também, tudo isso através do deputado Luiz Cláudio Marcolino, que comprou essa causa junto conosco e está nos ajudando, e estamos em atividades no banco hoje. Hoje estamos com atividade em São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, tentando conscientizar essa direção do Itaú Unibanco de abrir uma negociação séria, né, para a gente discutir o convênio médico dos aposentados, porque os aposentados não têm condições de arcar com um convênio desse. O valor é muito alto, né? E muitos dos aposentados não têm um plano de previdência privada, né? Os que têm, mesmo assim, muitas vezes o cara recebe de previdência privada, uma parte, 50%, 60%, é destinada a pagar o convênio médico. Então, nós estamos aqui hoje fazendo essa atividade. Não vamos parar aqui, né? Nós vamos se organizar na Associação dos Bancários Aposentados de São Paulo para tirar aí um cronograma de atividades e juntar o Brasil também junto, chamar todos os sindicatos do Brasil, aposentados do Brasil, para discutir qual caminho que nós vamos dar, qual caminho que nós temos que seguir agora. Mas uma coisa é certa, vamos ter que seguir sentido Brasília, nós vamos ter que bater na porta da ANS. O presidente nos recebeu, mas mesmo assim, nós precisamos mexer, precisamos movimentar mais ainda, porque não é só o bancário do Itaú que é prejudicado. Hoje, várias categorias de aposentados, servidores públicos, né, estão em problema com convênio médico. Nós estamos com um caso hoje específico dentro do Sindicato Bancário de São Paulo, que é o pessoal da nossa Caixa, nosso banco, que é Economus, estão com problema sério também do convênio médico. Então, esse ato aqui não se resume apenas ao Itaú. Esse ato aqui, daqui a ideia é, sim, pegar todos os aposentados a nível Brasil, numa organização junta, conjunta, e mostrar a força dos aposentados, né? É isso que hoje é a ideia dessa atividade, e mostrar que na Paulista é o grande centro financeiro. A gente quer mostrar para todos que passam aqui a situação dos aposentados dentro do Itaú. Ok. Jair, muito obrigado. Estamos juntos acompanhando essa luta. E eles lembram de um fator importante, Thalita. Eles contribuíram muitas vezes por 20, 30, 35, 40 anos dentro do banco. Por isso que eles pedem respeito nesse momento da aposentadoria. É com você.
Perfeito, Ricardo. Obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho por aí. Eu estava, inclusive, pesquisando. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela estabelece um teto, né, de reajuste para planos individuais e familiares, que é de 6%. Mas os planos coletivos empresariais, eles não estão cobertos por essa norma, né? Eles não obedecem essa norma da ANS. E, frequentemente, esse reajuste fica acima de 20%. Veja só, então de um ano para o outro, o que você paga, o que essas pessoas que têm esse plano coletivo empresarial pagam, pode subir 20%. Então, essa é a crítica agora dos trabalhadores do Itaú. E não é deles, né? Não, mundo todo que é empregado que está em plano de saúde empresarial, todo mundo. Exato. Quando ele fala, né, vamos ter que ir para Brasília para reclamar na ANS, é nesse sentido. A ANS precisa tomar uma providência. Mesmo, são aumentos absurdos. Essa questão está explodindo agora no Itaú, mas Sim. é um problema da classe trabalhadora como um todo. Né? Exatamente. Essa liberdade das agências de saúde para esses planos coletivos empresariais. Seguindo, olha só, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição do ex-deputado Alexandre Ramagem aos Estados Unidos. O processo, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e inclui informações como a localização atual de Ramagem em solo americano. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por participação na trama golpista. Ele está foragido nos Estados Unidos desde setembro, mesmo com ordem judicial para permanecer no Brasil. Ramagem, lembrando, foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e deputado federal pelo PL antes da condenação pelo Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes negou, agora de manhã, o pedido de Jair Bolsonaro para receber visitas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e do senador Magno Malta. O ministro citou o risco a investigações. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem visita prevista para agora de manhã a Bolsonaro, lá na Papudinha, em Brasília. A visita de Tarcísio estava prevista para a semana passada, foi cancelada pelo governador. A desistência ocorreu após Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro sinalizarem que esse encontro serviria para enquadrar Tarcísio de Freitas. Segundo aliados, Tarcísio se irritou ao saber que seria pressionado a se engajar na pré-candidatura de Flávio. Após cancelar o encontro, Tarcísio então passou a ser atacado por bolsonaristas que questionaram a lealdade a Bolsonaro e apontaram uma suposta articulação à disputa presidencial. Então é isso, o que não foi semana passada vai acontecer hoje. Laura. O Tarcísio sabe ouvir a voz do dono. Né? A gente estava falando do cachorro, orelha. A voz do dono falou, ó, vem aqui porque nós precisamos conversar. E ele sabe que é aquilo que a gente sempre fala. Tarcísio sem Bolsonaro não existe. É um carioca fazendo turismo em São Paulo. Então é isso, ele precisa para se reeleger governador ou para qualquer eventual outro sonho que ele tenha. Perfeito, Edu. Volta a repetir aquilo que a gente falou semana passada. Marcola está preso por formação de quadrilha também. PCC. Quero saber qual é a diferença de um condenado por liderar uma organização criminosa assim que ele foi condenado, em receber um cidadão, seja ele quem for, da sua organização, ainda que não da criminosa, mas da sua organização política, porque é disso que se trata, foi um crime contra a ordem política, inclusive. Por que ele tem esse direito? Porque, baseado no que o ministro Alexandre de Moraes acha que tem alguma diferença entre o Marcola recebeu, Geleião já morreu, mas o substituto do Geleião está fora, não está preso. Fala, eu pedi lá na vara de execuções penais para conversar com o Marcola. E a vara de execuções penais falou, pois não, pode entrar. Quero saber por quê, gostaria, não saberei, por que há uma diferença entre o tratamento entre esses presidiários. E é curioso, né, que o Jair Bolsonaro deixa muito clara as intenções que ele tem quando busca convidar também o presidente do PL, o Magno Malta. Então é isso, é a discussão sobre esse quadro político nesse ano eleitoral. Então, continuaram operando a partir da cadeia. No campo em que ele foi condenado. Acho que a diferença, Edu,
Eu acho que a analogia que você faz, Marcola Geleião, dois criminosos investigados não podem se encontrar e tal. Ok, é isso que ele fez ao proibir a visita desses dois, do Magno Malta e do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, que ainda estão no escopo das investigações. Sim. Ali sobre a tentativa de golpe, tudo isso e tal. Sobre o Tarcísio, tem uma diferença, porque o Tarcísio não está sendo acusado de nada, né? Em princípio, de nenhum crime, de nenhum ato atentatório contra o Estado Democrático de Direito ou qualquer coisa assim. Não tem essa acusação. Então, não haveria nenhum obstáculo a que ele fizesse uma visita ao Bolsonaro. Obstáculo, digo, jurídico, né? Verdade, perfeito. É que o assunto a gente sabe que será os rumos do país, né? Então é isso, é um presidiário condenado definindo, tentando definir os rumos do país e do partido que controla, né? O PL, no caso. Deu certo pelo golpe, vamos tentar de outra maneira. Ainda que não seja condenado pelo mesmo crime, ainda que juridicamente não tenha esse liame direto, acredito que não haveria problema nenhum em enquadrar no mesmo tipo de raciocínio. Coluna de Milena Teixeira, no Metrópolis. O PSD, na Bahia, confirmou apoio à reeleição do presidente Lula, mesmo com a filiação do governador Ronaldo Caiado ao partido e uma possível candidatura presidencial que o partido vai lançar, né? O senador Otto Alencar, o presidente do PSD no estado, afirmou que a aliança com o PT e o apoio ao governo na Bahia se mantêm intactos. Caiado, que deixou a União Brasil para se filiar ao PSD, disputa internamente uma indicação para o Palácio do Planalto. Segundo Otto Alencar, a decisão de apoiar Lula reflete acordo com a direção nacional do partido, mas posições regionais podem variar em outros estados. É interessante sobre como que, diante da decisão, de fato, do PSD em relação a lançar a candidatura ou não, isso vai mexer com o xadrez nos estados, né? Então, é o caso da Bahia aí. E daí a gente vai ver, inclusive, se Otto Alencar, por exemplo, vai continuar no PSD, ou de repente vai trocar de partido diante de uma situação como essa, se de fato terá apoio a Lula no estado, na Bahia, para uma candidatura a governador ou não, enfim, muita coisa para acontecer agora diante de como os partidos vão lidar com essas candidaturas à presidência, principalmente o PSD nesse momento. O problema da Bahia é exatamente esse, porque da Bahia, da Bahia, no Nordeste, é o problema do Nordeste como um todo. Quem não é lulista no Nordeste, né? Quer dizer, todos os partidos, até o Centrão é Lula no Nordeste, ou é uma questão de você fechar a porta do eleitorado. O Hugo Mota é Lula, já que ele disputa lá. Então, essa que é a questão. O problema da Bahia é essa coisa que não dá para ser anti-Lula, né? Então, o Otto Alencar, aliás, é um dos caras tem sido mais leais ao governo do presidente Lula. Eu acho que a gente vai ter outras defecções importantes nessas candidaturas do PSD. E assim, lançada a candidatura pelo PSD, aí, e se a gente vier a ter um segundo turno, e aí como fica, né? Também tem tudo isso, Edu? Acho que aqui a gente tem uma circunstância em que o PSD hoje é o que o PMDB já foi, né? Um partido que, se bem que ele está mudando, né? As aspirações do PMDB de serem presidentes acabam quando Ulisses Guimarães tem apesar de todo o destaque na Constituinte, né, em 88 e 89 ele tem uma votação pífia. Desde então o PMDB nunca mais tentou ser presidente. Colou no presidente. Só que nos estados boa parte do partido ia para a oposição. É esse papel que está hoje cumprindo Gilberto Kassab. O que não podem dizer é que ele mentiu. Porque quando ele criou o PSD, ele disse, é um partido que não é nem de esquerda e nem de direita. E deixa eu trazer algo que eu vi agorinha. Peraí, deixa eu mandar aqui no grupo para o pessoal jogar aqui na tela para vocês poderem ver também. Tem no portal UOL uma fala do Kassab, justamente, dizendo assim, 2 pontos. Tarcísio precisa mostrar identidade e não ter submissão a Bolsonaro. É uma chamada nesse sentido. Você está indo lá encontrar com Jair Bolsonaro, mantenha-se ereto, não recue, porque é isso. E já indica, de repente, até um apoio caso isso se concretize. Diga, Edu. Acho que
Não, rastejante já temos o presidente da Câmara, invertebrado já temos o presidente da Câmara. Não se precisa de mais um no partido de vocês, né? O Republicanos, não é o Republicanos, né? O Progressistas. Tarcísio, agora sim. Tarcísio, não, peraí, eu também não Republicano tô sim, mas lembrando. o Tarcísio sim, mas o outro invertebrado lá, mas O eu acho que ele Mota? não vai conseguir. O Hugo Mota eu não me lembro. Mas enfim, é a mesma coisa, né? Republicanos, essa massa amorfa. Republicanos, Então, é isso. o partido do Bolsonaro, do Tarcísio, né? Então, o partido já tem um invertebrado-chefe, né? Não precisa de um outro, é o recado que o Kassab está passando. Mas eu acho estranho, acho curioso vir de Kassab nesse momento em que o partido dele tem 3 postulantes a candidato à presidência, né? Então, quando ele manda esse recado para o Tarcísio, de alguma forma, inclusive, ele dá sinais em relação ao que ele pode vir a querer no futuro, e isso nem seriam os 3 ali candidatos nesse momento, não, Laura? Exatamente. O lance é esse, quer dizer, todo o problema da direita é que ela, sem o Bolsonaro, ela não tem voto, mas com o Bolsonaro ela não ganha eleição. Então, essa que é Perfeito. a dúvida existencial, é ser ou não ser, né? Quer dizer, todo o drama desses caras é que eles precisam ser Bolsonaro sem ser, e negar o Bolsonaro. Então, aí vai ter que... Tem muita retórica, né, para isso, porque convencer o eleitor dessa mágica, né, dessa mágica política é difícil. Perfeito. Vamos lá, olha só, a primeira reunião de... Diga. Eu já fiz aqui a imagem ser ou não ser, né? Porque tem uma caveira na mão do ator quando ele fala isso. É a caveira política do Bolsonaro. Ser ou não ser. É isso. Eis a questão, né? Essa é a imagem, que vem em mente. Olha só, a primeira reunião de líderes da Câmara dos Deputados no ano terminou com vitórias do governo. 2 medidas provisórias de interesse do governo Lula serão pautadas já na próxima segunda-feira, o primeiro dia de trabalho após o recesso parlamentar. São elas: o auxílio gás, uma das apostas de Lula para as eleições, e a renegociação das dívidas dos produtores rurais prejudicados por eventos adversos. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o presidente da Casa, Hugo Mota, quer dar prioridade para a PEC da Segurança Pública também, e a previsão é que a proposta seja votada na comissão especial em 23 ou 24 de fevereiro. É isso, bastante positivo. Lembrando que a PEC da Segurança Pública foi encaminhada pelo governo, ela se difere muito daquela PEC... Não é PEC, daquela... Ai, meu Deus! PL antifacção, que acabou sendo aprovado, né, primeiramente, enfim, tá no Senado ainda, né? Gente, eu vou ter que recuperar toda essa memória, eu sou péssima de memória, para retomar trabalho de Congresso. Mas é isso, a PEC da Segurança pode ser discutida e votada, que é uma outra plataforma para o governo nesse período eleitoral também, já que trata desse tema da segurança pública. Laura? Eu acho que o governo, ele entra no ano legislativo a bordo de pautas muito importantes, importantes para a população. Eu acho que isso é o que vai definir. Então, quando entra essa questão do auxílio gás, isso aí vai impactar, isso. O cara no ponto de ônibus vai entender, entendeu? Então, eu acho que o governo insistir nessas pautas, que tem um diálogo direto com o chão de fábrica, com os locais de trabalho, com os ônibus, com as plataformas do metrô, é aí que a gente pode ganhar e impactar, né, eleitoralmente essa discussão política, né? E são pautas que têm um apelo popular muito grande, é muito difícil a direita se colocar contrária a esse tipo de discussão, né? Então é muito bom para o governo também encaminhar esse tipo de discussão para evidenciar quem está de um lado e quem está de outro. Edu? E obrigar, né? Obrigar, com certeza. E obrigar os caras como aconteceu com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E segurança pública... turma fica nervosa quando eu falo aqui que o Lula tem tudo para ganhar. Eu acho que vai ganhar no primeiro turno. Mas, sempre tem um mas, segurança pública. Eu acho que pode ser um tema para além para aqueles 20%. Para os 20% que não são nem lá nem cá e mudam a cada eleição. Está posta, e deve ser uma das apostas, para pegar essa turma
do meio. Quando a gente fala do 6x1, virar 5x2, e o objetivo era 4x3, das horas de trabalho versus dias de trabalho, isto nós não estamos falando com um meião da população. Falou-se com um meião da população com 5 mil do imposto de renda que vai começar a bater agora no contra-cheque. Mas a segurança fala com um meião, fala com a elite e fala com a classe trabalhadora, com a classe menos favorecida, sim, porque essa turma tem medo da filha voltar do trabalho às 10 horas da noite, parada no ponto de ônibus. Está cansada de ter que sair de casa e pagar pedágio para traficante. E, do outro lado, você tem o apelo para matar pretos e pobres e a turma no meio que fica preocupada com o seu carro comprado a 72 prestações. Então, é um assunto que trata de todo mundo, de um jeito ou de outro. E a esquerda, não vamos repetir o óbvio, nunca tratou da maneira de lutar contra o hoje. Sempre a luta é contra o amanhã, porque quando a gente fala de educação, quando a gente fala de oportunidades de emprego, não é algo que vai evitar o estupro da filha do trabalhador hoje à noite. Então, precisa falar sobre essas duas perspectivas. Está posta aqui a possibilidade. As ações da polícia contra o PCC não ajudam a resolver o hoje à noite, mas já são muito mais próximas. Aliás, no Senado tem a discussão sobre a escala 6x1. A Erika Hilton, deputada federal, fez uma publicação nas redes sociais dizendo que realmente a matéria está pronta, a matéria que é de Paulo Paim, né, foi encaminhada por ele, foi relatada pelo Rogério Carvalho e está pronta para ser votada ali no Senado. Ela encampa essa batalha na Câmara dos Deputados, a deputada Erika Hilton, mas há uma pressão para que essa pauta seja discutida neste ano e votada o quanto antes, é claro. Laura, Edu, muito obrigada por hoje. A gente volta amanhã com discussões sobre os principais fatos da política e do mundo. Beijo para vocês, viu? Olha só, notícia: o Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira o resultado da chamada regular do SISU 2026, o processo seletivo que oferta mais de 274 mil vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. A lista de aprovados já pode ser consultada e você tem os detalhes em tvtnews.com.br. Se você está esperando esse resultado, entra lá rapidinho, fica de olho para consultar então aí a disponibilização das vagas pelo SISU. Cenário internacional agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou as ameaças ao Irã e disse que o tempo está acabando. Antes, os ataques eram justificados pelas mortes de manifestantes. Agora, Trump pressiona o Irã a negociar o seu programa nuclear. Washington diz que uma ação militar está na mesa caso não haja avanço diplomático. Em resposta, o Irã alerta que qualquer ataque terá retaliação rápida e imediata. Autoridades iranianas dizem que as Forças Armadas estão preparadas para reagir. É mais uma escalada de tensão que eleva o risco de um novo conflito no Oriente Médio. E sobre isso a gente conversa agora com o Breno Altman. Breno, jornalista, fundador do Opera Mundi, retomando as participações aqui com a gente nesta quinta. Feliz Ano Novo, mesmo às vésperas aí de fevereiro, Breno. Tudo bem com você? Feliz Ano Novo para você também, Thalita, e para toda a audiência que nos acompanha. Aí estamos de volta. Obrigada. É isso. Quero te ouvir de volta e com essa perspectiva agora de conflito no Irã. Ontem a gente deu a notícia de que Trump anunciou que um porta-aviões estaria ali em águas próximas ao Irã, mas de fato pronto para atacar. Como você entende esse momento e quais as perspectivas? O porta-aviões ao qual você se refere é o Abraham Lincoln, um dos mais importantes porta-aviões dos Estados Unidos, porque ele serve como base para a decolagem dos F-35, que são os aviões mais modernos da frota norte-americana. Há uma concentração de forças inusual dos Estados Unidos nas cercanias do Irã. Uma concentração de forças que, evidentemente, prenuncia
uma forte possibilidade de ataque militar. Eu creio que os Estados Unidos já foram longe demais para não agirem de alguma forma contra o Irã, do ponto de vista da sua imagem interna, e Trump preza muito pela sua imagem interna nos Estados Unidos. Se algo Trump não fizer em relação ao Irã, se não obtiver ou uma rendição incondicional do Irã em relação à questão nuclear, ou se não atacar o Irã para impor uma solução, Trump calcula que sua imagem poderia ficar abalada. Portanto, como eu não acredito que o Irã vá aceitar os termos propostos pelos Estados Unidos, porque na prática os Estados Unidos estão exigindo que o Irã subordine sua política nuclear aos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam amplo poder de fiscalização, supervisão e comando sobre a política nuclear do Irã. Isso, na prática, representaria rifar a soberania da República Islâmica. A resposta do chanceler iraniano já foi taxativa. Esse é um péssimo ponto de partida para qualquer negociação. Inviabilizada a negociação nos termos propostos por Trump, é de se calcular que, em algum momento nos próximos dias, os Estados Unidos irão atacar o Irã. A questão é saber que tipo de ataque. Certamente um ataque cirúrgico. Essa é a característica das ações militares de Donald Trump. Donald Trump não quer se envolver em guerras prolongadas, como eles dizem lá em inglês, boots on the ground, botas no solo, porque guerras prolongadas que envolvam forças de infantaria, forças de ocupação, têm levado os Estados Unidos a várias derrotas. Recentemente é o caso do Afeganistão. Não é a estratégia militar que conduz Donald Trump. A gente pôde ver na Venezuela. Não é? O que faz Donald Trump? Um movimento in-out, um ataque cirúrgico com um alvo definido. Atingido esse alvo, as forças militares norte-americanas saem do território no qual atacaram. Já fizeram isso com o próprio Irã no ano passado, na chamada Guerra dos 12 Dias. Houve um dia de ataque militar norte-americano contra supostas bases nucleares do Irã e também agora contra a Venezuela. Vamos ver o que Donald Trump fará. Há quem diga que ele tentará assassinar o Ayatollah Khamenei. Há quem ache que ele atingirá centros nevrálgicos da defesa iraniana, como seria o caso da sede da Guarda Revolucionária. Há quem pense que ele poderia ter como alvo altos oficiais políticos e militares do Irã, mas não o próprio Khamenei. Isso é muito difícil saber a partir da análise, teria que ter informação de dentro do Pentágono. E, Thalita, infelizmente, essas informações eu não tenho para te dar. Infelizmente, Breno. Ô, Breno, e como o Irã responderia? Porque o Irã já disse, olha, se vocês nos atacarem, a gente vai dar uma resposta enérgica, né? Nesse sentido, a fala do Irã. Qual resposta poderia ser essa? E os países vizinhos, porque há uma indignação nesse momento também dos países vizinhos em relação a esse ataque ao Irã. Eu acho que em relação aos países vizinhos há medo. Não é? O medo de que um ataque ao Irã provoque uma jihad regional, ou seja, que haja um levante dos povos muçulmanos nos países árabes e isso acabe abalando a própria governabilidade na Arábia Saudita, nos Emirados, na Jordânia, até mesmo no Egito. Ou seja, esse é o medo dos governantes desses países árabes que estão alinhados aos Estados Unidos e temem uma revolta muçulmana interna, caso o Irã seja atacado, uma revolta exatamente pelo fato de eles se aliarem aos Estados Unidos. Por isso que a Arábia Saudita e os Emirados já disseram, opa, nós não vamos ceder nosso espaço aéreo para um ataque norte-americano. Eles estão sendo afáveis com o Irã? Não, eles querem proteger os seus próprios pescoços diante da possibilidade de uma reação interna em solidariedade ao Irã e contra esses governos, exatamente porque eles se aliam aos Estados Unidos. Agora, o que o Irã pode fazer?
O Irã tem uma capacidade militar importante, como ficou provado na Guerra dos 12 Dias. Se é verdade que na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, o Irã mostrou fragilidades na sua defesa, rapidamente a Força Aérea Israelense dominou os céus iranianos e pôde atingir alvos sensíveis no Irã, pôde matar lideranças políticas, lideranças militares e afetar bases militares iranianas. Por outro lado, a capacidade ofensiva do Irã surpreendeu a todos. O Irã fez chover mísseis em Tel Aviv. Israel não vivia uma situação assim desde a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Houve pânico e medo porque alvos sensíveis em Israel foram atingidos pelos mísseis iranianos. E o Irã usou apenas uma pequena parte da sua capacidade balística. O Irã tem aparentemente, segundo as indicações dos principais estudiosos das questões militares do planeta, o Irã se concentrou nos últimos anos em produzir mísseis e drones. E, portanto, o Irã poderia retalhar com mísseis e drones tanto bases norte-americanas no sentido estrito, quanto bases militares norte-americanas em sentido lato, como é o caso de Israel. Israel é uma grande base militar norte-americana e seria um alvo legítimo do Irã no caso de um ataque norte-americano. Rússia e China também reforçaram a capacidade balística do Irã e sua capacidade aérea. Inclusive, há bastante estudos de que China e Rússia teriam ajudado o Irã nos últimos meses a superar algumas das suas fragilidades defensivas. Claro que os Estados Unidos são a maior potência militar do planeta, não deve haver ilusões a esse respeito. Se os Estados Unidos atacarem, vão machucar e vão machucar pesado o Irã. Agora, o Irã não é cachorro morto. O Irã tem capacidade reativa e essa capacidade reativa pode levar a uma escalada na região. Perfeito. Estava lendo agora no Guardian. O Irã procura evitar esse ataque militar com conversas em Ankara, na Turquia. O ministro do exterior iraniano viaja para a Turquia para tentar, então, realizar conversas com o objetivo de parar esse ataque americano que Trump anuncia que pode acontecer. Agora, Breno, Trump, com essas frentes no exterior, sendo que ele tem muito problema interno, né? A gente vem desde o começo da semana discutindo o que aconteceu em Minneapolis e como o ICE tem agido e como tem despertado a revolta na população americana. Olha, é que a conexão que há entre a situação interna e a situação externa pode reforçar as características belicistas de Trump. Dito de outro modo, Trump pode considerar que um ataque ao Irã abafa os problemas internos que ele está enfrentando, gerando ou tentando gerar um clima nacionalista dentro dos Estados Unidos que faça com que Minneapolis seja esquecida, o ICE seja esquecido e as atenções se voltem para o confronto contra o Irã, não é? Eu vejo desse modo. Os Estados Unidos, tradicionalmente, quando tem problemas dentro de casa, correm para as guerras. Foi assim nos anos 60, por exemplo. Quando o movimento de direitos civis estava no seu auge, o que fazem os Estados Unidos? Vão à guerra do Vietnã. Tá? Então, eu acredito que Donald Trump pode enxergar num ataque ao Irã uma espécie de muleta que o ajude a caminhar nesse cenário interno bastante perigoso de queda de popularidade, provocada essencialmente, ou pelo menos pontualmente, pelos assassinatos de norte-americanos em protestos contra o ICE ou em ações do ICE contra supostos imigrantes. Os dois assassinados recentemente sequer eram imigrantes. Sim.
Você vê possibilidade de um acirramento na situação interna dos Estados Unidos? Muita gente falando na possibilidade de guerra civil. Enfim, como você vê, só para a gente fechar Estados Unidos, né, como você vê essa situação hoje interna nos Estados Unidos? Olha, não vislumbra a curto prazo riscos de guerra civil. A guerra civil pode ser uma perspectiva concreta se Donald Trump resolver virar a mesa. O que quer dizer Donald Trump virar a mesa? Eu vejo duas possibilidades. Uma, se houver uma deterioração da sua popularidade nos próximos meses e ele considerar que as eleições de meio período, previstas para ocorrer no início de novembro, sejam extremamente perigosas para ele. Ou seja, ele calcular que poderia perder maioria na Câmara e no Senado a um ponto tal que viesse a sofrer um processo de impeachment. Nesse caso, dizem alguns, Donald Trump poderia dar um jeito de suspender a realização das eleições dos Estados Unidos. Thalita, isso não aconteceu nem durante a Guerra Civil no século XIX. Os Estados Unidos nunca adiaram um processo eleitoral. Se Donald Trump encontrar um caminho para fazê-lo, sabe-se lá qual, uma decisão da Corte Suprema, uma ordem executiva, ele terá definitivamente feito dentro dos Estados Unidos o que os Estados Unidos sempre reivindicam fazer em outros países, mudança de regime. Ele terá estabelecido alguma forma de ditadura. E isso pode ser o vetor de uma guerra civil. A outra possibilidade é se ele tentar pressionar, por qualquer meio que seja, para alterar a Constituição norte-americana, mais propriamente uma das emendas à Constituição norte-americana, aprovada em 1945, que determina que o presidente dos Estados Unidos ele está limitado a 2 mandatos contínuos ou descontínuos. No caso de Donald Trump, são mandatos descontínuos. Entre o primeiro e o segundo mandato dele, como se sabe, nós tivemos o governo de Joe Biden. Donald Trump não pode ser candidato à reeleição em 2028. Mas se ele tentar, na mão grande, alterar a Constituição norte-americana para obter algum caminho para se reapresentar às eleições, isso também pode ser um fator de profunda instabilidade institucional no país. Ele não terá maioria constitucional nas eleições de novembro para aprovar, pela regra do jogo, dentro das 4 linhas, essa possibilidade de novos mandatos. Ele teria que fazê-lo pela Corte Suprema ou por algum outro instrumento de força. E aí sim, também a gente pode imaginar o risco de um conflito que poderia bordejar ou até mesmo confluir para uma guerra civil. Que ano teremos pela frente, viu? Me deixa vir agora para a América Latina. Mas, Thalita, imagina se o mundo estivesse em paz, completamente tranquilo e estável. Para que serviria o jornalismo? Exato. Quando tem bomba, porrada, enfim, a gente está em cima, né? Senão, o jornalismo é uma profissão cruel. É cruel. Sai notícia aqui, sai ataque, a gente fica com o sangue fervendo, né? Vamos lá, olha só, reconhecimento internacional. O presidente Lula recebeu no Panamá a ordem de Manuel Amador Guerreiro, a mais alta honraria do país. Essa condecoração destaca a atuação de Lula no fortalecimento das relações diplomáticas e da cooperação entre Brasil e Panamá. Lula também se reuniu com o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast, durante a passagem pelo Fórum de Líderes da América Latina e Caribe. Após a reunião, Cast, que é de extrema-direita, afirmou que o diálogo transcende qualquer diferença política ou ideológica. Os dois trataram de cooperação bilateral e temas regionais. Essa reunião pode sinalizar a continuidade da boa relação entre Brasil e Chile, apesar das divergências políticas. E daí eu chamo o Breno para analisar essa situação. É isso, ele participou agora desse fórum com várias novas lideranças, muitas delas de extrema-direita, né? Então, assim, Lula é essa figura diplomática que busca o diálogo diante
de extremistas. Eu vi um jornalista, inclusive, da imprensa norte-americana, fez uma publicação nas redes, que acabou viralizando, falando sobre como ele vê na América Latina, na América do Sul, direita não conversando com a esquerda. Esse seria um grande problema aqui do continente, mas que Lula é essa figura que conversa com todo mundo, que age diplomaticamente. Como você vê essa situação, Breno? Olha, eu vejo positivamente o comportamento diplomático do presidente Lula, não é? Só que é insuficiente. Achar que a diplomacia pessoal resolve os grandes problemas e conflitos seria uma ilusão. Até porque o presidente Lula tem essa característica de ser mais diplomático com os inimigos do que com os amigos, né? Essa é uma característica, basta ver que ele trata mais simpaticamente, às vezes, algumas figuras como o próprio Cast ou o Trump do que aliados históricos, como é o caso do presidente Nicolás Maduro. Agora, é evidente que um presidente como o presidente Lula, na situação em que o Brasil se encontra, com as dificuldades que tem o Brasil, com as dificuldades no parlamento, com as dificuldades gerais que tem no país, com o clima internacional que está posto, ele não deve ser um elemento provocador, ele não deve ser um elemento que gere conflito. A diplomacia, para tentar arrefecer esses conflitos, ele é um caminho correto. Agora, repito, ela não resolve os problemas, ela administra problemas. Ou seja, não se pode naturalizar a extrema-direita na América Latina, mesmo que o presidente Lula considere adequado, em certo momento, manter relações diplomáticas com alguém como Castro. Naturalizar a extrema-direita é correr em direção ao abismo, porque a extrema-direita representa, dentro do nosso continente, o oposto do que o presidente Lula e a esquerda brasileira sempre defenderam. A extrema-direita na América Latina, ela é um braço dos interesses norte-americanos na região. Ela opera a favor das reformas ultraliberais, a favor da dependência externa, da repressão aos trabalhadores, da destruição dos direitos sociais. E, evidentemente, que este embate político-ideológico contra a extrema-direita ele tem que ser radicalizado e ampliado, e não arrefecido. Uma coisa é a diplomacia de Estado, que é um instrumento, às vezes, para ganhar tempo. Outra coisa é o embate político-ideológico. Perfeito. Breno, é isso. Até semana que vem. Bom final de semana para você, bom trabalho por aí. Beijo. Até. Beijo. Obrigado, Thalita. Um abraço a toda a audiência. Muito obrigada, Breno. Até. É isso. Vamos para o nosso site? Sobraram alguns minutinhos. Deixa eu vir aqui para o YouTube. Aliás, você que me acompanha pelo youtube.com/RedeTVT, não esqueça de curtir. Deixa o seu joinha e o seu like aqui na nossa transmissão, na nossa live, tá bom? Quem está comigo? Antônios, 7479, sempre por aqui. Averíssimo. Quem mais? Batuíra, Nova Terra. Cadê Laura Pimenta, sempre por aqui? Cadê? Não está comentando hoje. Anderi, Eliane, Margarida, Jackson, Márcia Gomes, Solange. A Laura Pimenta estava aqui mais cedo. Acho que deve estar por aqui. A Aida Bittencourt também, sempre por aqui. Bom dia para vocês. Me deram um bom dia logo aqui no começo, né? Simone. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Aliás, a gente tem o nosso site, deixa eu ver, destaque tvtnews.com.br, para a gente colocar aqui na tela. Copom mantém juros básicos em 15% ao ano pela quinta vez seguida. Detalhes aqui no nosso portal. Sisu, resultado do Sisu 2026, está por aqui também. 78% das negociações salariais tiveram ganho real em 2025, segundo o Diese. Boa notícia em relação ao trabalho aqui no Brasil. É isso, a Anvisa aprova cultivo de cannabis por empresas e amplia o acesso. Notícia excelente que chegou ontem para nós, né? Farmácias de manipulação poderão vender produtos à base da planta, da cannabis. Muito boa notícia, uma luta de muito tempo. Agora com essa vitória. Lula no Panamá critica ações neocoloniais na América Latina. Temos aqui também, acabamos de discutir sobre isso também aqui com o Breno Altman.
E o MEC discute a criação de Escola Nacional de Hip Hop. Bacana, né? Tudo aqui em tvtnews.com.br, mas também nas nossas redes sociais, @RedeTVT, é só você seguir a gente, Instagram, TikTok, Facebook, enfim, segue em todas as redes, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Hoje, mais tarde, às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com o Noah Ernesto por aqui, atualização das principais notícias, informação, análise, você confere. Eu volto amanhã às 10h30 com Laura Capriglione, Eduardo Castro me acompanhando aqui no estúdio. Te espero por aqui, tá bom? Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.